Olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui você encontra reflexões poderosas e acessíveis sobre as Escrituras, explorando cada capítulo da Bíblia com atenção e clareza. É uma alegria ter você conosco nessa jornada de aprendizado e crescimento espiritual. Primeiramente, quero agradecer ao nosso Senhor, Jesus Cristo, pela oportunidade de estar fazendo este vídeo para vocês e agradecer aos mesmos pelo tempo disponibilizado para assistir. Muito obrigado. Lembrando, primeiro faço a leitura da palavra, depois apresento os significados e no final informo a conexão com o Novo Testamento. Se você achar melhor ouvir a conexão com o Novo Testamento, basta ir para a numeração que aparece na tela. Este é o momento onde inicio a conexão. Fica o convite para ouvir a palavra e seu significado. O capítulo 4 da primeira epístola de João apresenta dois dos temas mais vitais e conhecidos de toda a carta: o discernimento espiritual e a natureza essencial de Deus. João inicia o texto com um alerta urgente para que os fiéis não creiam em qualquer espírito, mas que provem os espíritos para ver se procedem de Deus, fornecendo um critério claro para identificar os falsos profetas com base na confissão da encarnação de Jesus Cristo. Esta introdução prepara o leitor para uma das declarações mais profundas da teologia bíblica, a afirmação de que Deus é amor. O autor demonstra que o amor não é apenas um sentimento humano, mas a própria essência divina manifestada historicamente no envio de seu Filho como sacrifício por nós. O capítulo culmina no desafio prático de que o amor a Deus é inseparável do amor ao próximo, deixando claro que aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Se este conteúdo te edificam, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder nossos próximos vídeos. E mais, compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que juntos possamos espalhar a palavra de Deus e inspirar vidas ao redor do mundo. Prepare-se para mergulhar nesse relato impactante, que nos confronta com a fragilidade da natureza humana e a justiça divina. Não esqueça, inscreva-se no canal, compartilhe, deixe o seu comentário e seu like no vídeo. Pois ao fazer isto a plataforma irá identificar que o conteúdo tem uma certa relevância e indicará para outros usuários com perfil semelhante ao seu. Vamos iniciar a leitura da palavra e depois os esclarecimentos. Versículos 1 João 4 do livro de 1 João da Bíblia. Discernindo os falsos profetas. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 2 Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. 3 Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do Anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. 4 Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. 5 Eles vêm do mundo. Por isso, o que falam procede do mundo, e o mundo os ouve. 6 Nós viemos de Deus, e todo aquele que conhece a Deus nos ouve, mas quem não vem de Deus não nos ouve. Dessa forma reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. O amor de Deus e dos irmãos. 7 Amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. 8 Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 9 Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. 10 Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. 11 Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 12 Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor está aperfeiçoado em nós. 13 Sabemos que permanecemos nele, e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. 14 E vimos e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho para ser o Salvador do mundo. 15 Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele, e ele em Deus. 16 Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. 17 Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. 18 No amor não há medo,
Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. 21. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Análise textual. Logo depois terá uma compreensão ao Antigo Testamento. O teste da verdade doutrinária, a essência de Deus e a perfeição do amor sem medo. No 4º capítulo de sua primeira epístola, o apóstolo João constrói o ápice teológico de sua carta. Ele entende que a Igreja não pode ser movida por uma ingenuidade espiritual que aceita qualquer manifestação ou discurso em nome de Deus. Por isso, ele estabelece um filtro doutrinário rigoroso para discernir os falsos profetas. Em seguida, João mergulha na definição mais profunda sobre a essência do Criador, a revelação de que Deus é amor. Ele demonstra como esse amor se manifestou na história e como ele deve transformar os relacionamentos comunitários, eliminando o pavor do julgamento e desmascarando a hipocrisia de quem tenta separar a devoção a Deus do cuidado com o próximo. O tema central deste capítulo é: devemos examinar os ensinamentos espirituais com base na confissão da encarnação de Jesus Cristo, tendo a certeza de que o Espírito que habita em nós é maior do que o do mundo. Essa verdade nos conduz a amar os irmãos, pois Deus é a própria essência do amor, manifestado na cruz como propiciação, o que afasta o medo do juízo e torna impossível amar a Deus enquanto se odeia o próximo. Primeiro, o filtro doutrinário e a superioridade do Espírito da Verdade, versículos 1 a 6. O que o autor está ensinando? João abre o capítulo no versículo 1 com o mandamento de cautela urgente: amados, não creiam em qualquer espírito. Ele orienta a Igreja a colocar as mensagens espirituais à prova, examinar os espíritos, porque a sociedade está repleta de falsos profetas. O critério absoluto para passar nesse teste não é o carisma, o número de seguidores ou os prodígios aparentes, mas a ortodoxia cristológica. O versículo 2 estabelece o padrão de avaliação. Todo mestre ou ensinamento inspirado pelo Espírito de Deus confessa, de forma categórica, que Jesus Cristo veio em carne. Isso significa aceitar a humanidade real, a divindade plena e a missão histórica de Jesus. No versículo 3, o apóstolo declara o oposto. Qualquer mensagem que esvazie, negue ou minimize a realidade de Jesus não provém de Deus, mas carrega a assinatura espiritual do Anticristo, cuja influência já opera ativamente no mundo. Apesar da pressão dessas correntes filosóficas e heréticas, João traz uma palavra de profunda segurança e vitória no versículo 4. Filhinhos, vocês são de Deus e os venceram. A razão dessa vitória não reside na capacidade intelectual ou na força humana da Igreja, mas em uma verdade espiritual soberana. Aquele que está em vocês, o Espírito Santo, é infinitamente maior do que aquele que está no mundo, Satanás e o seu sistema. Os versículos 5 e 6 traçam a linha divisória de recepção da mensagem. Os falsos mestres pertencem ao sistema do mundo. Por consequência, a linguagem deles ecoa a mentalidade mundana, e o mundo os aplaude e os ouve com naturalidade. Em contrapartida, os apóstolos e os crentes verdadeiros procedem de Deus. Quem desenvolveu um conhecimento real de Deus ouve a instrução apostólica, enquanto quem não tem vínculos com o Criador a rejeita. João conclui que essa reação diante da palavra é o método seguro para distinguir o espírito da verdade do espírito do erro. A lição espiritual principal. A Igreja possui proteção garantida contra as mentiras teológicas do mundo porque abriga em seu interior o Espírito Santo, que é soberano sobre as trevas, e avalia a verdade de qualquer discurso com base na centralidade de Jesus Cristo encarnado. Aplicações práticas. 1. Desenvolver um filtro crítico. Pare de consumir conteúdos de pregadores ou influenciadores digitais apenas porque eles usam um tom motivacional ou citam versículos isolados. Aplique o versículo 1. Avalie o que eles dizem sobre Jesus Cristo. Ele é apresentado como o único Salvador e Senhor que se fez homem para nos resgatar, ou a mensagem foca apenas no bem-estar humano? Se Cristo for minimizado, mude de canal. 2. Descansar na superioridade de Deus. Quando você olhar para as notícias, para o avanço da imoralidade, para a perseguição à fé cristã ou para as crises globais, não entre em pânico. Decore e repita o versículo 4.
O Espírito de Deus que habita em você é maior do que toda a estrutura de maldade organizada no mundo. Você está no time vencedor. Segundo, a essência do amor divino e a expulsão do medo, versículos 7 a 18. O que o autor está ensinando? A partir do versículo 7, João conecta o discernimento teológico com o imperativo ético do amor mútuo. Ele estabelece a origem dessa virtude. O amor não é uma invenção humana, ele procede diretamente de Deus. Portanto, a prática do amor é a evidência de que alguém nasceu de Deus e desenvolveu intimidade com ele. O versículo 8 apresenta uma das definições teológicas mais curtas e profundas de toda a Escritura: Deus é amor. O amor não é apenas um dos atributos de Deus, é a sua própria natureza essencial. Quem se recusa a amar demonstra, de forma inequívoca, que nunca conheceu a Deus. Nos versículos 9 e 10, João demonstra que esse amor essencial não ficou escondido na eternidade, mas se materializou na história por meio de uma ação objetiva. Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para nos conceder vida eterna. O apóstolo inverte a lógica do mérito humano no versículo 10. O amor verdadeiro não começou em nossa devoção a Deus, mas na iniciativa dele em nos amar primeiro, oferecendo Jesus como a propiciação pelos nossos pecados, quitando a nossa dívida judicial com a justiça divina. O versículo 11 estabelece a implicação lógica dessa dívida de gratidão. Se Deus nos amou com essa magnitude sacrificial, nós temos a obrigação moral de reproduzir esse amor uns pelos outros. No versículo 12, João apresenta uma dinâmica espiritual extraordinária. Embora a essência de Deus seja invisível aos olhos humanos, quando nós praticamos o amor mútuo dentro da comunidade, Deus passa a habitar e permanecer em nós, e o seu amor atinge o seu objetivo perfeito, aperfeiçoado, na terra. Os versículos 13 a 16 reafirmam as bases dessa certeza de habitação mútua. Nós sabemos que estamos nele e ele em nós porque recebemos o selo do seu Espírito, versículo 13, e porque confessamos publicamente que Jesus é o Filho de Deus e o Salvador do mundo, versículos 14 e 15. Conhecer e confiar nesse amor de Deus é a chave para permanecer em comunhão com ele. O versículo 17 projeta esse amor amadurecido em direção ao cenário do juízo final. O objetivo de ter o amor aperfeiçoado em nós é nos conceder uma ousadia convicta, confiança, no dia do julgamento, porque a nossa conduta neste mundo reflete a identidade do próprio Cristo. O versículo 18 resolve uma das maiores crises da psicologia espiritual humana ao tratar da relação entre o amor e o temor. No amor autêntico e amadurecido, não há espaço para o pavor. O amor perfeito expulsa e joga fora o medo, porque o medo está intrinsecamente ligado à expectativa do castigo e da punição. Aquele que passa a vida aterrorizado pelo medo da condenação divina sinaliza que ainda não compreendeu ou não foi plenamente moldado pelo amor de Deus. A lição espiritual principal. A cruz é a prova histórica e definitiva do amor de Deus, e a apropriação correta desse sacrifício gera na Igreja um amadurecimento que elimina o pavor do castigo futuro e se manifesta na visibilidade de Deus por meio do amor comunitário. Aplicações práticas. Confiar no amor prévio de Deus. Se você gasta muita energia tentando comprar o favor de Deus através de sacrifícios ou se sente constantemente inadequado, descanse no versículo 10. O amor dele por você começou antes de você fazer qualquer coisa boa. Jesus já pagou o preço total. Aceite esse perdão e pare de tentar pagar uma conta que já foi liquidada na cruz. 2. Vencer o medo da condenação. O versículo 18 é libertador para quem sofre com escrupulosidade ou medo excessivo do inferno e da rejeição divina. Se você confessou os seus pecados e busca andar com Jesus, Deus não te olha com olhar de punição, mas com olhar de paternidade. Deixe que o amor perfeito de Cristo expulse a ansiedade espiritual do seu coração. 3. O mandamento inseparável e o fim da hipocrisia, versículos 19 a 21. O que o autor está ensinando? João inicia a conclusão do capítulo no versículo 19 estabelecendo o motor da nossa capacidade afetiva. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Toda a nossa capacidade de exercer misericórdia, perdão e altruísmo é uma resposta e um reflexo da iniciativa original do Criador. O versículo 20 funciona como uma lâmina pastoral que corta qualquer tentativa de religiosidade puramente mística ou hipócrita. João confronta a contradição daquele que afirma com paixão: eu amo a Deus, mas guarda ressentimento, desprezo ou ódio contra o seu irmão na fé.
O apóstolo o qualifica sem rodeios como mentiroso. A lógica de João é impecável e pedagógica. O irmão é uma criatura visível, tangível, que carrega a imagem e semelhança de Deus no chão da realidade. Deus é invisível. Se um indivíduo é incapaz de amar o seu semelhante, a quem ele vê e convive diariamente, é uma fraude psicológica e espiritual alegar que ama o Deus invisível, a quem ele nunca contemplou. O capítulo encerra de forma categórica no versículo 21, unificando a teologia e a prática em um único mandamento indissociável recebido diretamente de Jesus Cristo. Quem ama Deus tem o dever mandatório e inegociável de amar também o seu irmão. A lógica do mandamento duplo. 1. Iniciativa divina. Versículo 19. Deus nos amou primeiro. 2. Declaração humana. Amo a Deus. Testado diante de o irmão visível, chão da realidade. 1. Odiar, ignorar, mentira. Versículo 20. Religiosidade falsa. 2. Amar, cuidar, verdade. Versículo 21. Mandamento cumprido. A lição espiritual principal. O amor a Deus e o amor ao próximo não são duas opções espirituais distintas, mas duas faces da mesma moeda. O amor ao irmão visível é o único teste válido e legítimo da nossa devoção ao Deus invisível. Aplicações práticas. 1. Eliminar a espiritualidade abstrata. O versículo 20 nos convoca a trazer a nossa fé para o relacionamento diário. É muito fácil amar a Deus durante o louvor no templo, onde não há atritos. O teste real acontece na segunda-feira, na forma como você trata o irmão que te ofendeu, o familiar difícil ou o colega de trabalho inconveniente. Não use a oração como esconderijo para o seu mau temperamento. 2. Cumprir o mandamento integrado. Assuma a responsabilidade do versículo 21. Se você quer crescer na sua intimidade com Deus, comece prestando atenção nas necessidades das pessoas ao seu redor. Um telefonema de apoio, a liberação de um perdão antigo ou um gesto de generosidade prática em favor do seu irmão é a maior declaração de amor que você pode fazer para Deus hoje. Resumo dos pontos-chave. Primeiro, é dever da Igreja examinar as mensagens espirituais, rejeitando os falsos profetas e identificando o Espírito de Deus através da confissão de que Jesus Cristo veio em carne real. Segundo, o Espírito Santo que habita no crente possui soberania e superioridade absoluta sobre o espírito do anticristo e as forças do mal operantes no sistema do mundo. Terceiro, Deus é amor em sua essência e natureza, e a manifestação máxima desse fato ocorreu no envio de Jesus como sacrifício propiciatório pelos nossos pecados. Quarto, o amor ao próximo é a ferramenta que torna o Deus invisível perceptível no mundo e aperfeiçoa a comunhão divina no interior da comunidade. Quinto, o amadurecimento no amor gera ousadia para o dia do juízo e expulsa o medo do castigo, libertando a alma de neuroses e ansiedades espirituais. Sexto, é uma mentira teológica alegar devoção ao Deus invisível enquanto se cultiva o ódio pelo irmão visível. O mandamento divino exige que os dois amores caminhem juntos. Reflexão espiritual final. O quarto capítulo de 1 João nos retira da esfera das discussões teológicas frias e nos coloca diante do fogo purificador do amor de Deus. Ele nos lembra de que o cristianismo não é um conjunto de regras de medo, nem um misticismo desencarnado que ignora as dores humanas. Se o Espírito do Deus que é amor habita em você, a sua presença deve produzir reações concretas. A mentira perde o oxigênio, o pavor do julgamento desaparece e o seu coração se abre para acolher e perdoar aqueles que caminham ao seu lado. Que nesta semana você decida viver debaixo dessa atmosfera de ousadia e transparência. Deixe de lado todo o medo do castigo e assuma a sua posição de vitória. Olhe para o seu irmão com os olhos de quem compreende a cruz e faça do seu amor prático o canal visível da presença do Deus invisível na terra. Caminhe na verdade. Permaneça no amor. Vou te explicar que o capítulo 4 de 1 João é uma das passagens mais sublimes de toda a Bíblia. O apóstolo João, agora como um pastor-avô, não está apenas preocupado com o que as pessoas fazem, comportamento, mas com a raiz de tudo, o que as pessoas acreditam, doutrina e o que motiva o seu coração, amor. Ele divide o capítulo em dois grandes testes: o teste da verdade, discernimento doutrinário, e o teste do amor, prática da vida cristã. Primeira parte. O teste dos Espíritos, versículos 1 a 6. O que o texto diz? João faz um alerta sério. Não creiam em qualquer espírito.
Naquela época, havia muitos falsos mestres surgindo. O critério para saber se uma mensagem vem de Deus é simples. Ela honra Jesus como um homem real que veio em carne. Se a mensagem nega a humanidade de Jesus, como faziam os falsos mestres da época, ela é o espírito do anticristo. João tranquiliza a igreja dizendo que, como eles têm o Espírito de Deus, eles são maiores do que qualquer influência maligna do mundo. Ligação com o Antigo Testamento. O teste do profeta. A ordem de João para examinar os espíritos não é uma invenção nova. Em Deuteronômio 13:1-5, Deus deu ordens claras a Israel sobre como testar profetas. Se um profeta dizia algo, mas sua mensagem levava o povo a adorar outros deuses ou desobedecer à lei, ele era um falso profeta. João apenas atualiza esse teste. Hoje, o centro do teste é a identidade de Jesus. Se a profecia nega quem Jesus realmente é, ela é falsa. Segunda parte. A definição de Deus, versículos 7-12. O que o texto diz? João entrega uma das frases mais famosas da Bíblia. Deus é amor, versículo 8. É importante notar que o texto não diz que Deus tem amor como um sentimento, mas que ele é amor, é a essência dele. O amor não começou conosco, começou com Deus enviando o seu Filho. A prova máxima desse amor foi Jesus morrer para ser nossa propiciação, o sacrifício que nos reconcilia com Deus. Ligação com o Antigo Testamento. A revelação do caráter. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus em Êxodo 34:6, Deus respondeu revelando seu nome e caráter. O Senhor Deus, misericordioso e compassivo, paciente, cheio de bondade e verdade. João está sintetizando tudo o que o Antigo Testamento revelou sobre Deus em 3 palavras. Deus é amor. O amor que João descreve é a hesed, fidelidade e bondade incondicional, que os profetas do Antigo Testamento tanto falavam sobre Deus em relação ao seu povo. Terceira parte. Confiança e confissão, versículos 13-16. O que o texto diz? João diz que a presença de Deus em nós é atestada pelo seu Espírito. A pessoa que confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus entra em um relacionamento onde ela permanece em Deus e Deus permanece nela. Isso traz uma confiança enorme para a vida. Ligação com o Antigo Testamento. A habitação de Deus. No Antigo Testamento, a presença de Deus era algo externo e limitado. Ele habitava no tabernáculo ou no templo, dentro do Santo dos Santos. João está descrevendo a transição maravilhosa do Novo Testamento. O corpo do cristão agora é o templo, e a presença de Deus, que antes era inalcançável para a maioria, agora reside dentro do crente através do Espírito Santo, cumprindo a promessa de Ezequiel 36:27. Porei dentro de vocês o meu Espírito. Quarta parte. O amor perfeito que expulsa o medo. Versículos 17-21. O que o texto diz? João ensina que o amor de Deus tem um poder terapêutico. Ele expulsa o medo. O medo que ele menciona aqui é o medo do juízo, do castigo, de ser rejeitado por Deus. Quando você entende que Deus é amor, você para de ver Deus como um carrasco e passa a vê-lo como um pai. A lógica do amor. Versículo 20. João apresenta um argumento impossível de refutar. Se você não consegue amar o irmão que você vê todo dia, que é falho, mas é real, como você pode dizer que ama um Deus que você não vê? O amor ao irmão é o termômetro do seu amor a Deus. Ligação com o Antigo Testamento. O mandamento duplo. A lógica de João é a união dos 2 maiores mandamentos da lei de Moisés. O Antigo Testamento dizia: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração. Deuteronômio 6:5. E ame o seu próximo como a si mesmo. Levítico 19:18. João mostra que é impossível separar os dois. O seu relacionamento com o irmão, o próximo, é a prova prática de que o seu relacionamento com Deus, o mandamento de amar o Senhor, é real. Resumo didático da mensagem de 1 João 4. Imagine que o nosso relacionamento com Deus é uma casa. A fundação é a verdade. Nem todo mundo que entra dizendo ser enviado de Deus está trazendo a planta correta da casa. Temos que checar se a fundação é Jesus, o Filho de Deus que veio em carne. Versículos 1-6. 2. O ar que respiramos é o amor. Não existe casa de Deus sem amor, porque Ele é o próprio dono da casa e a sua identidade é o amor. Versículo 8. 3. A iluminação é a confiança.
Quando o amor de Deus enche a casa, as luzes se acendem e o medo, as sombras do julgamento, desaparece. Nós não temos mais medo de Deus, porque confiamos no amor que Ele nos mostrou. Versículo 18. 4. A prova. São as janelas. Se a casa diz que ama a Deus, que está lá dentro, as janelas precisam estar abertas para que o amor flua para o próximo que está lá fora. Se as janelas estão fechadas e você odeia o irmão, a casa está vazia. Versículo 20. João encerra este capítulo nos dando a chave mestra para a vida cristã: discernimento, para não ser enganado, e amor, para ser a prova viva de quem é Deus. E chegamos ao fim de mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e aprendido algo novo com a gente. Se você curtiu o conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, seu comentário, além de compartilhar e se inscrever no canal. Isso ajuda muito para continuarmos a trazer conteúdos incríveis para você. Obrigado por assistir. Nos encontramos no próximo vídeo. Até mais!